Marcelo, qual é a tua leitura da prova aí, Marcelo? Que você sempre coloca, que acompanha também há muito tempo, Marcelo? Bom, a minha leitura da prova é que ela está dentro do esperado, né? A distribuição do grau de dificuldade das questões e daquelas questões que têm um algebrismo muito grande, né, muito forte, está dentro do previsto e está dentro daquilo que nós passamos de orientação para estratégia de prova com os nossos meninos, Sim. né? Ali, naquela reunião que nós fizemos, antes dos meninos entrarem nos portões, nós falamos com eles, cuidado com as questões que são difíceis. Vamos lá, tem 5 questões fáceis, tem normalmente 3 questões que são muito complicadas. Não batam em cima e não tentem encarar, peitar a prova, porque não é hora de peitar nada. Não é hora de se desafiar, né, Marcelo? Não, E Betinho, não. qual das aí que você achou que foi mais enjoada, Betinho? Mais enjoado. Tirando a de cinemática, eu acho que aquela de campo elétrico, que pediu arco tangente, bem interessante, bem braçal. E 2 com funções trigonométricas inversas, né? Perfeito. É claro que os nossos alunos viram isso, Não, né? sim. Mas isso gera um receio, né, para as pessoas verem, Você né? primeiro já bateu o olho, né, deparar com aquilo ali, querendo ou não. Mas, por exemplo, aquelas questões da eletrodinâmica, né, Marcelo e Betinho, o aluno tinha que ter a inteligência de perceber que tinha ali geradores em paralelo. E aí reduziria para 2 malhas. Muito Senão, mais né, fácil. Marcelo, teria 3 malhas e aí um abraço, né? Questões, por exemplo, que para mim pode ter erros conceituais, apesar de eu não ter citado, do pêndulo com grandes ângulos, porque o movimento MHS tem que ser para ângulos muito pequenos, mas a gente lê aquela de hidroestática, que para mim também não foi bem elaborada, a pergunta dela, né, Betinho? Né? Mas em suma, acho que é uma prova boa, né, Betinho? Bacana, tá dentro do É esperado. claro que é muito fácil nós falarmos para vocês, por isso que eu não gosto disso. A gente está no estúdio, a gente não vai dizer, porque a prova foi fácil. Eu nunca falo, porque fácil para a gente aqui é uma coisa. Você está na sua casa, na hora do concurso, é completamente diferente. E eu seria leviano, né, Betinho? Falar que foi fácil. Sim. A gente está aqui. Se divertindo, tá, mas não. E eles já têm gramática e tem ainda redação. Tem uma prova de química grande. Grande, né? Grande. Mas eu acho que física valeu. Passando o olho rapidinho na prova, olha só. Nós temos aqui, então, fazendo uma passada rápida, né? Eu tô com o modelo C, a primeira foi aquela do espelho, que era só você ver a posição, você tinha que saber da teoria, né, Marcelo? Do objeto no centro óptico, aliás, no centro óptico não, que é lente, no centro de curvatura do espelho côncavo, então a imagem se formava ali mesmo. E pela equação de Gauss, você matava o pelinha e aí você matava a questão no espelho convexo, né, Marcelo? Também teria que lembrar que a imagem virtual no espelho convexo forma atrás dele. Sim, aí se ele jogasse na equação de Gauss, se ele não lembrasse que a distância focal era negativa, perdeu a questão. Perdeu, na hora, né? E nós chamamos muita atenção a isso. Eu falei, não esperem que a prova dê distância focal negativa, que não tem distância negativa. É um Professor referencial que faz a gente adotar isso, né, Marcelo? Perfeito. Inclusive, eu gostaria de lembrar que no nosso intensivão, nós tivemos uma aula dedicada exclusivamente para ótica geométrica. Que foi conduzida pelo professor Marcelo. Tratei bastante, resolvi muitas questões envolvendo a aplicação da equação dos pontos conjugados de Gauss. Beleza. Depois nós viemos para aquela questão do helicóptero, composição de movimento. Em vez de ser um barquinho, foi um helicóptero. Em vez de ser maré, foi vento. É isso. Então, em vez de ser correnteza, foi vento. Então, Melzinho de chupeta. Mel na chupeta, tora, né? Aí veio aquela questãozinha aqui, ó, aquela de equilíbrio de corpo extenso, legal, com as molinhas, linda, né? Para mim foi uma questão bonita de ver, né, Betinho? Bem desenvolvida. O torque, o desenvolvimento. Valeu, parabéns aí para a PrEP pela elaboração de uma questão dessa, porque isso, você vê que o cara elaborou a questão, é muito legal. A de pêndulo simples, nós já discutimos aqui, falamos, que deveria dizer, cuidado, o jeito que se coloca. A da cinemática, realmente, para mim, para o Betinho e para o Marcelo, é uma trabalhosa, que nós, ao fazermos aqui como aluno, fala, o aluno não faria no tempo de prova. Ou faria, mas demoraria demais e perderia inúmeras outras questões. Depois, uma questão de calorimetria, de mistura de 2 massas de água atingir uma temperatura final e depois a mistura dela com ar atmosférico. Então, também tranquila.
A de termodinâmica, o que você achou de termodinâmica, Betinho? Tranquilo. Conceitos imediatos. Conceitos imediatos, tranquilo. Nenhum sem- peguinho? Não, nada, sem estresse. E a de indução? Boa demais, boa. É. Tinha dois peguinhos. Fácil também, fácil. Fácil, mas ela tinha dois peguinhos de vetores que O cara que decorou o tal de É. sentidos contrários soma. é. Deu ruim. Deu ruim. E o fato de serem duas barras, né? O cara tinha que ter a sacada de usar uma relativa ali. Porque são muito boa de fazer, facinho, né, Marcelo? Facinho, mas Fácil, beleza. Mas inteligente. é inteligente, boa de fazer. Questão boa. Aí depois tem aquela do barquinho, que tem aquela forcinha Muito boa também. de tração, que o cara tinha que entender que essa força que ele chama de a força de arrasto era uma componente horizontal da tração. Isso. E aí lembrar que no mesmo fio não pode ter trações diferentes, né? A questão 30, que foi a questão de malhas elétricas, que o cara tinha que entender que tinham dois geradores em série e em paralelo, né, Marcelo? Senão o cara Perfeito. iria com uma malha confusa, com 3 malhas, Não e daria rodou, né? Depois daquela da hidrostat, que a gente não concorda, eu acho uma questão que poderia Mal ser bem... elaborada, O cara tem um ano para elaborar uma prova. Ô, pelo amor de Deus, vamos fazer uma questãozinha. Ajuda, né? Me ajuda. Como diz no português, me ajuda. Ô tio, ô elaborador de prova da PrEP, ajuda nós aqui. Ajuda nós. Nós quer pôr muita gente para dentro da PrEP, né? Depois aquela das cargas elétricas, linda também, que envolve o arco, a função inversa, né, Marcelo? Que o cara tinha que entender disso aí, bem legal. E acabou. E vamos pra casa, sabe por quê, galera? Nós estamos aqui hoje, valeu Betinho, o Betinho aqui no estúdio em Goiânia, meu parceiraço Betinho, e o Marcelo, esse amigão que chegou aí. Oi? Minha primeira vez. Primeira vez, né, Marcelo? Foi muito bacana, né, Marcelo? Que ótimo. Foi Então a maravilha. gente deixa pra vocês aí muito sucesso. Agora vamos amanhã pra prova de matemática, história, geografia e inglês. E amanhã nós vamos olhar a nossa de matemática, né? isso aí. Né? Firme. Firme e forte. Então, galera, obrigado. Marcelo, obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua companhia ao longo dessa noite, trocando ideia aqui. Obrigado pela sua parceria, viu, Marcelo? E vocês aí, molecada, que Deus abençoe vocês. Que Deus dê tudo de bom pra vocês, tá bom?